Olá, quinta-feira, 6 de outubro, estamos juntos iniciando mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no programa vamos falar sobre o Outubro Rosa, o mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama. Quinta é dia de receita, então já vamos aprender a preparar uma torta de morango no quadro Receita do Dia. Quem vai ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Tem ainda oportunidades de emprego no quadro Vagas, notícias na internet, enquete do dia e muito mais. O programa hoje está imperdível. E o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos novos casos a cada ano. Este tipo de câncer também acomete os homens, porém é raro, representando apenas 1% do total. No caso de doença, 1% acomete ali os homens. Relativamente é raro e antes dos 35 anos esse tipo de câncer é raro, mas acima desta idade sua incidência ela cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas também indicam um aumento da incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Mas como prevenir e como tratar o câncer de mama? Vamos saber com os nossos convidados. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista. Também vai reforçar esse bate-papo daqui a pouquinho o doutor Gustavo Godoy, ele que é oncologista do Hospital das Clínicas e professor da Uninasal. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com o Jedson Pontes. Ele foi fazer uma visita especial em uma casa chamada Casa Rosa. Acompanhe. Visitamos a casa da Leonice, da Osalina, da Maria Gorete e de tantas outras mulheres que precisam de apoio para lutar contra o câncer de mama. Elas moram na Casa Rosa, que fica localizada na zona norte do Recife. O espaço é uma organização sem fins lucrativos, que acolhe mulheres do interior de Pernambuco que vêm à capital fazer o tratamento. Uma dessas mulheres é a Leonice. Ela mora em Petrolina, mas precisou passar por uma mastectomia no Recife, que é uma cirurgia de retirada da mama. Há alguns dias, Leonice passou por outra cirurgia e ainda está se recuperando. Dessa vez, ela fez a reconstrução da mama. Para mim não foi surpresa depois, porque eu já tinha colocado na cabeça que eu queria minha saúde. E com 5 anos atrás, através de amigos, através do médico mastologista de Petrolina, pedindo para mim fazer a reconstituição, que eu era muito nova, que eu ia me sentir melhor, e realmente é. Hoje eu sou outra pessoa, e com 5 anos decidi fazer minha reconstituição. Quem também encontrou apoio na Casa Rosa foi a Vivian. Ela descobriu câncer de mama aos 31 anos, uma idade incomum, já que ela não estava no grupo de risco e não tinha nenhum caso na família. Vivian fez uma mamografia, que é o exame que detecta lesões ou nódulos na mama. No caso dela, nada foi detectado, mas com o passar do tempo, ela percebeu algo estranho durante um autoexame. O que ia ser inicialmente uma cirurgia menor se transformou numa mastectomia e depois disso o tratamento, né? Eu precisei passar por quimioterapia, radioterapia e há 6 meses passei pela primeira etapa da reconstrução da mama. O ideal mesmo é que todas as mulheres realizem o exame de mamografia, mas como muitas não têm esse costume, o autoexame também é uma boa saída. Se a gente se cuida, se a gente se observa, sabe, se a gente se trata inicialmente, tudo fica mais fácil, porque você pode prevenir uma doença ou você pode prevenir a evolução de uma doença. Então o autoexame é extremamente importante e é fundamental, ou para essa detecção precoce, né, no caso da presença da doença, ou para que você de fato fique com a consciência tranquila de que você não tem doença, que você está livre daquilo, pelo menos temporariamente ou para sempre. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima 57 mil novos casos de câncer de mama em 2016. Em Pernambuco, serão pelo menos 2,4 mil novos casos.
é um momento difícil para a mulher e nessas horas todo apoio é bem-vindo. Muitas pessoas foram importantes. Dentre elas, meus familiares, meus alunos, meus amigos, graças a Deus, mas principalmente a minha família, né, o meu núcleo familiar e do meu noivo, né, eles foram parceiros, cúmplices de fato daquilo que eu estava passando e a todo momento eles me davam força, palavras de incentivo, me estimulavam a achar que eu sou mais forte do que eu imagino. E de fato a gente se acha mais forte do que imagina quando a gente recebe, né, força, recebe energia positiva e recebe amor principalmente dessas pessoas. Esse apoio também pode ser encontrado na Casa Rosa. Aqui as mulheres fazem companhia uma para a outra, trocam experiências e podem passar o tempo que precisar até concluir o tratamento. Não tem palavra para a gente explicar o que a gente sente aqui dentro dessa casa. Principalmente nós que estamos vindo lá do interior, lá de Petrolina, muito distante, deixando nossas famílias lá. E a acolhida que nós temos aqui, a saudade continua, mas a gente se sente tão bem que vence com facilidade as dificuldades que nós temos de estar aqui em Recife. A gente entendeu que ter uma casa exclusiva para elas poderia trazer para elas um conforto maior, ajudar na qualidade do tratamento. Então, assim, é diferente de você estar numa casa onde você está com pessoas com outras doenças e também com homens, com crianças. Então, a gente quis criar uma casa exclusivamente, realmente, para tentar contribuir num melhor tratamento, numa qualidade de vida, para que elas possam ter uma recuperação melhor. Pois bem, muito importante aí essa acolhida. Você que está em casa pode ajudar, você também pode ajudar a Casa Rosa. Vou passar o endereço, ela fica na rua 24 de junho, número 108, no bairro da Encruzilhada. E o telefone para contato é o 3129-7761. 3129-7761. Também quem quiser ajudar a Casa Rosa, pode ligar, pode mandar suas doações, fazer doações através da Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, através do Banco Itaú, agência 1632, a conta corrente 25388, dígito 4, agência Itaú, agência do Banco Itaú, número 1632, conta corrente 25388, dígito 4. Você que está em casa pode ajudar a dar continuidade aí nessa acolhida a essas mulheres, esse momento tão difícil, tão delicado ali da vida dessas mulheres. A gente viu aí na reportagem a importância desse acolhimento e você também já pode participar aqui do nosso programa. Você vai fazer a doação e também responder a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você, mulher, costuma fazer com frequência o autoexame na mama? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela já está aberta, você já pode participar aqui do nosso programa. Mande também sua pergunta através da nossa fanpage, você vai acessar na internet facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage na internet, você acessa, deixa a sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Mande também essa dúvida através do nosso WhatsApp, o número é o 99418-1206, 99418-1206. Tem alguma dúvida? Acesse o WhatsApp, acesse as nossas redes sociais, manda que daqui a pouquinho essa dúvida vai ser esclarecida. E o câncer de mama ele não tem somente uma causa. A idade é um dos fatores mais importantes de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem ali após os 50 anos de idade. Para o Brasil, em 2016, são esperados quase 58 mil novos casos de câncer de mama. Mas será que tem como prevenir de alguma forma? Os especialistas eles garantem que cerca de 30% dos casos de câncer de mama eles podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como praticar atividade física regularmente também, né? Alimentar-se de forma saudável e manter o peso corporal adequado. Vamos aprender mais sobre este tema? Vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados, um prazer receber aqui os nossos convidados, a doutora Cristina Tavares,
Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Muito programa. obrigada a todos, bom dia. Queria também agradecer a participação do Dr. Gustavo Godoy. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, bom dia aos ouvintes. Outubro Rosa, né, um mês importante de chamar a atenção, né? Várias ações estão sendo desenvolvidas em todo o país, em todo o mundo. Aqui no Recife também algumas ações que a gente vai pontuar no decorrer do programa, mas para quem está em casa entender, por que acontece ali o câncer de mama? O que é que causa, doutora Cristiana, o câncer de mama? Olha, o câncer de mama é uma doença multifatorial. Então, o que é isso? Existem vários fatores de risco que podem contribuir para o aparecimento dele. Então, não tem assim, algo que eu posso dizer é isso, é aquele fator. Mas a gente tem que pensar em várias situações. Na questão do estilo de vida, né? Então, hábitos saudáveis alimentares, a questão do sedentarismo, né? Que hoje não está só relacionado ao câncer de mama, mas a muitos outros tipos de câncer. Tem toda uma questão da vida hormonal dessa mulher, de menarca precoce, ou seja, primeira gravidez antes dos 10 anos, última gravidez após os 52 anos, uma mulher que nunca amamentou ou que teve poucas gravidezes, ou uma gravidez ou nenhuma gravidez. Né? Então, é sabido que o número de gravidezes isso é um fator protetor, então quanto mais tempo essa mulher amamenta, também é um fator protetor para o câncer de mama. Existe a questão genética, hereditária, aliás, que é aquela questão das mutações genéticas que podem ser herdadas de mãe para filha e que estão ali em parentes de primeiro grau e que isso podem conferir um alto risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, existem inúmeros fatores, isso sem falar também naquela questão das depressões, das síndromes de ansiedade, desse estilo de vida relacionado à parte psicológica da mulher também. Doutor Gustavo, a gente falou, né, no início do programa que também pode acometer homens, é mais raro, mas acontece. O que acontece também nos homens, doutor? Como a doutora Cristiana falou, no caso dos homens, o componente hereditário ele é mais importante. Então, como a gente já ouviu bastante na mídia, a questão da mutação dos genes BRCA1, BRCA2, então um desses dois genes ele está associado a um risco maior de desenvolvimento de câncer, incluindo os homens. Então, a herança genética ela não é só transmitida de mulher para mulher. Né? Esse gene também pode ser transmitido para um filho. Então, se ele herda esse gene, ele tem um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama, inclusive. Quais os primeiros sinais que a pessoa que está com câncer de mama vai apresentar? Através do autoexame, né? Poderia meio que tentar descobrir um desses sinais? Eu queria deixar claro o seguinte em relação ao autoexame. O autoexame ele é muito importante, ele é fundamental, mas ele não substitui um exame feito por um médico, tá? Seja um clínico, seja um mastologista, um ginecologista, um profissional de saúde treinado. Porque, segundo o INCA, eles também treinam enfermeiras, profissionais da área de enfermagem, para que seja feito o autoexame. Então, o exame clínico. Então, o autoexame é o exame feito pela própria mulher na mulher que ainda menstrua, tem que se ter cuidado para não se fazer esse autoexame antes do período da menstruação, deixar passar o período menstrual para que ele seja feito. Na mulher que já não menstrua mais, ela pode fazer em qualquer período do mês. É ideal que ela faça na hora que ela estiver tomando banho ou deitada antes de dormir, né? Levante a mão e examine toda a mama em sentido do relógio, ou horário ou anti-horário, para que nenhuma parte dessa mama seja esquecida. E seja também examinada a axila. O que acontece? No autoexame, essa mulher ela pode perceber a presença de algum nódulo na axila ou na mama, pode perceber a alteração, olhar e ver se tem alteração na coloração da mama, né? Porque se essa mama ela está ficando muito vermelha, ela está aumentando muito de tamanho, ela está com aquele edemazinho como se fosse uma casquinha de laranja, isso é um sinal de alerta. Áreas assim, como se fosse uma casquinha, uma caspinha no mamilo, né? Com aquela descamação, aquela areazinha branquinha no mamilo. Então, ou saída de sangue ou outro tipo de secreção pelo mamilo. Então, isso são sinais que
ela pode perceber no autoexame. Na presença desses sinais, deve-se procurar um profissional de saúde, né, para que esse profissional de saúde reexamine essa mama e oriente qual o melhor exame a fazer, se uma mamografia com ultrassonografia, mas assim, lembrar que o autoexame, ele não substitui um exame feito por um profissional de saúde treinado. E nem todo nódulo que vai ser encontrado ali se trata de câncer de mama, né, doutor? A gente tem que deixar isso claro para quem está em casa, não causar um pânico, né? Se a mulher vai fazer esse autoexame, encontra ali algo diferente na mama, não necessariamente se trata de um câncer de mama, é bom que isso fique claro. Verdade. A queixa que mais leva as mulheres a procurar o ginecologista ou mastologista é dor nas mamas. Então, isso não significa que seja câncer, mas isso também não desobriga a mulher a procurar esse profissional. Ela deve procurar o profissional. E eu lembro do depoimento da Vivian, que fala que as pessoas têm que se cuidar, e isso é verdade. E o se cuidar não se restringir só ao autoexame da mama. Você se preocupar com seus hábitos de vida, isso também é importante. E rotineiramente, frequentemente, você tem que fazer um acompanhamento com um profissional que a doutora Cristiana falou, que vai ter mais sensibilidade para perceber quando algo estiver errado, principalmente quando ele já conhecer aquele paciente. Então, se alguma mudança acontece, ele tem mais sensibilidade para perceber que tem algo estranho e iniciar essa investigação. Então é importante a pessoa se cuidar, fazer autoexame e estar frequentemente sendo acompanhada por um médico que vai perceber algo bem no início e iniciar a investigação. A partir de que idade a mulher pode começar a fazer esse autoexame e a partir de que idade também se faz ali a mamografia? Olha, o autoexame não existe uma idade assim para se iniciar, então o autoexame a partir de qualquer momento, qualquer idade, ela pode começar a fazer. Isso é importante até para que ela conheça melhor o seu organismo, o seu corpo, e saiba exatamente o que é o padrão, e na hora que aquilo fugir do padrão, ela vai reconhecer. Então, é bem importante isso. Em relação à mamografia, existem alguns dilemas aí. Primeiro, se essa mulher é uma mulher que se enquadra no grupo de alto risco para ter câncer de mama, que são aquelas mulheres que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama, parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos, como irmã, mãe, ou mais de 2 parentes com câncer de mama na família, ou câncer de mama e ovário, ou quando tem um homem com câncer de mama, porque como o doutor Gustavo disse aqui, o câncer de mama no homem, ele já confere uma herança, a questão de se herdar uma mutação. Então, um câncer de mama no homem, na família, ele já gera um risco para as mulheres dessa família. Então, existem regrinhas para que essa mulher seja alocada no grupo de alto risco. Então, essas mulheres, elas precisam começar a mamografia aos 35 anos e o acompanhamento delas é diferenciado, porque elas precisam fazer mamografia com ultrassom, elas precisam fazer ressonância magnética, então é um acompanhamento diferenciado. Na população geral, existe aí um dilema. O Ministério da Saúde, mas outras sociedades também mundiais, preconizam o início da mamografia a partir dos 50 anos, porque a maior faixa etária de acometimento do câncer de mama é nessa faixa etária dos 50 anos. Então, como método de rastreamento. Mas, se você sente alguma coisa anormal, se você faz uma palpação, encontra algo diferente e vai a um clínico, vai a um ginecologista, um profissional treinado, e ele julga que é necessário fazer a mamografia, ele pode solicitar e essa mamografia pode ser feita, entendeu? Mas existem outras sociedades, como a de radiologia, que também preconiza que pode-se começar a mamografia a partir dos 40 anos de idade e ela ser feita a cada 2 anos, né, Gustavo? Exatamente. Você precisa escolher uma sociedade e acompanhar. Mas isso, bem lembrado pela doutora Cristiana, se existe uma alteração, isso deixa de ser rastreamento. Aí passa a ser investigação.
Então, essa questão de rastreamento é quando você não tem nenhuma alteração, não está sentindo absolutamente nada diferente. Mas se percebe que tem algo estranho, isso deixa de ser rastreamento e deve ser iniciado no momento que foi identificado. Isso. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Tem alguma dúvida sobre este tema? Liga pra gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, você pode ligar, mandar essa dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Hoje no programa estamos falando sobre a prevenção do câncer de mama. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar o que é notícia na internet sobre este tema. O É Notícia é com a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você uma ótima quinta-feira e para vocês que nos acompanham, um excelente dia. E a gente traz uma informação hoje do site G1 que destaca AMO revela ensaio fotográfico para a autoestima de mulheres com câncer. A Associação dos Amigos da Oncologia, a AMO, lançou a campanha para o Outubro Rosa, que é o mês dedicado à conscientização da importância da detecção precoce do câncer de mama. O projeto Olhares sobre a Luta e o ensaio fotográfico Pintaram Tudo de Vida foram apresentados. Eles representam a valorização da autoestima e a luta pela vida e são o resultado de parcerias voluntárias. Essas imagens serão expostas durante esse mês em um shopping lá de Aracaju, em Sergipe. Agora a gente volta ao estúdio com outras informações. Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E sobre este tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa, muitos mitos são compartilhados na internet. Para não deixar você que está em casa com mais dúvidas sobre o câncer de mama, vamos esclarecer a partir de agora o que é mito e verdade sobre este tema. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão a primeira informação: mito ou verdade? Um tumor pode ser causado por um trauma, por exemplo, por uma pancada durante uma batida de automóvel ali na mama dessa mulher. Será que um tumor pode ser provocado e pode gerar ali o câncer de mama? Uma pancada nos seios, mito ou verdade? É mito. Então, assim, essa é uma pergunta frequente. Praticamente, eu acho que 70% das pacientes que chegam no ambulatório e que têm um câncer de mama, elas perguntam: doutora, eu sofri uma pancada na mama, mas é mito. O que pode acontecer é ela prestar atenção naquela mama depois da pancada. Isso. Aí, como ela prestou atenção, ela sentiu que havia uma alteração e achou que a causa fosse a pancada, mas é mito. Ok, vamos à próxima tela. Próxima informação: descobrir se é mito ou se é verdade que o desodorante ali antitranspirante pode causar o câncer de mama, aquele do tipo Rolon, né? Pode causar o câncer de mama, não pode? Mito ou verdade? E no caso também o antitranspirante. Será que é mito, verdade? Muita gente também tem essa dúvida, né? Será que é verdade ou é mito? Bom, eu diria que é mito. Né? Existem vários... A gente na internet encontra várias publicações a respeito do assunto, mas nada está provado. Então, a gente, por enquanto, considera como mito. Isso, é mito. Tem a dúvida também dessa questão do desodorante do tipo Rolon, né? Muita gente diz que o aerosol é melhor, porque às vezes o Rolon, quando se coloca, vai tapar ali os poros. Isso pode gerar alguma complicação mais à frente, mas isso também não tem Não nenhum em relação fundamento. a câncer. Então, de repente, o Rolon ou aqueles desodorantes tipo creme podem entupir mesmo os poros e causar algum problema inflamatório, infeccioso, mas nada relacionado a câncer de mama. Ok, vamos à próxima tela. Próxima informação, vamos descobrir se é mito ou verdade. No caso das mulheres, é melhor ter vários nódulos do que um só na mama? Mito ou verdade? Bom, o nódulo aí pode ter duas interpretações. Ser um tumor benigno ou um tumor maligno. Ter nodulação na mama não significa que é câncer, principalmente nas mulheres que estão antes da menopausa, no período pré-menstrual. Então, a consistência da mama varia um pouco. Então, ela pode sentir como se tivesse vários nódulos na mama, e isso não significar câncer.
E em relação a câncer, quanto menor o volume de doença, melhor, né? Existem algumas histologias em que eles aparecem mais de um nódulo, mais de um câncer ao mesmo tempo. Mas o ideal é que seja um número menor de nódulos e um tamanho pequeno, né? Existem algumas alterações benignas, né? Que se chama doença fibrocística da mama. Então, são mulheres que têm vários nódulos, né? E quando você palpa ou ela palpa essa mama, a mama parece uma casquinha de ovo, né? Toda cheia de nódulozinhos. Então, nesse caso, essa doença é uma doença benigna, mas tem que se investigar, tem que ficar de olho, porque se um desses nódulozinhos começar a crescer, começar a mudar de padrão, ele precisa ser investigado, precisa ser biopsiado. Mas esse é um acompanhamento que quem faz é o mastologista. Então, essa paciente ela tem que ser acompanhada um pouco mais de perto, com ultrassonografia. E qualquer nódulozinho que está mudando de comportamento, o mastologista provavelmente vai mandar biopsiar. Ok, vamos à próxima informação. Próxima tela, vamos descobrir se é mito ou verdade, se faz o autoexame nas mamas, né? Todos os meses, não precisa fazer a mamografia. Mito ou verdade? Aí é mito. O autoexame, como nós já falamos aqui, ele não substitui um exame clínico, ele não substitui uma mamografia, porque existem lesões que nós chamamos de lesões impalpáveis da mama. Então, existem as microcalcificações que só vão ser vistas com a mamografia. Uma mama muito grande, um nódulo pequeno numa mama muito grande, ele pode esconder, e aí com a mamografia ou ultrassonografia, que ele vai ser diagnosticado. Então, autoexame não exclui nada. Tem que ser o autoexame, o exame feito por um profissional treinado e os exames complementares. A mamografia e seus exames complementares a partir do momento correto. E hoje em dia está cada vez mais fácil o acesso a esse tipo de exame, né? A mamografia, não tem mais desculpa. As mulheres que estão em casa nos acompanhando, já chegou na faixa etária que precisa fazer esse exame, pode procurar as prefeituras, né? Vários projetos também estão desenvolvendo essa questão de facilitar esse acesso ali à mamografia. Hoje em dia não é mais desculpa, né, doutor Gustavo? Exatamente. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a gerente da primeira regional de saúde do estado e ela fala que a cota mensal de mamografia não é utilizada. Alguns municípios têm o seu aparelho, realiza os seus exames e o estado também disponibiliza. Então, como esse exame está sendo feito através dos municípios, nessas unidades próprias, a cota de exames oferecida pelo estado não é utilizada. Então, realmente existe uma falta de procura. Né? O que o Gustavo falou é bem pertinente, porque, assim, eu conversei com o pessoal da Prefeitura do Recife e eles têm o projeto do Mama Móvel, né, que vão em determinadas comunidades, então eles fazem toda uma programação para que o Mama Móvel vá cada dia da semana numa determinada área e, na maioria das vezes, eles não preenchem as cotas. O Mama Móvel tem a condição de fazer 80 mamografias dia, então, às vezes chegam na comunidade, eles fazem 15, 20, não completam. Mas como é que a gente poderia tentar, né, compreender essa falta, né, essa pouca procura por esse tipo de serviço? Seria a falta de informação ou o medo dessa mulher descobrir alguma coisa e não tem um embasamento, não tem mais ou menos ideia de como funciona a questão do diagnóstico, do tratamento também, que pode se chegar à cura com o tratamento adequado? Seria essa falta de informação e esse medo também andam juntos ali para estar dificultando que essas mulheres venham fazer esse tipo de exame? Eu acho que a falta de informação, o medo também, né? Porque na hora em que, acho que a importância desse tipo de programa e da campanha como o Outubro Rosa, é a gente trazer mesmo à tona, falar sobre o assunto, expor o assunto. Então, o câncer passou muitos anos, ninguém falava sobre isso, todo mundo tinha medo, e na hora que você tem medo, que você não fala, você desconhece, né? Como tratar, como prevenir, mas também, talvez não sei, um engajamento maior entre os postos de saúde, entre a comunidade, os líderes comunitários, para que informem a população que o Mama Móvel vai estar naquele dia, durante todo o dia, e se coloque numa planilha, quem naquela comunidade está precisando fazer a mamografia. Então, talvez algo mais de articulação também aí, entre a comunidade, a liderança comunitária, os PSFs e a prefeitura, não sei. Isso é verdade, eu concordo. Tem os dois componentes.
E o programa de saúde da família, ele é fundamental. O agente comunitário, ele está dentro das casas. Então, é importante que ele seja esse vetor nessa questão da comunicação, da conscientização e convencimento, né? As pessoas têm que se convencer que precisam em busca desse tipo de atendimento para que isso seja realizado, o diagnóstico seja dado no início, que é o que faz a grande diferença na cura, diagnóstico precoce. E quando recebe o resultado desse exame, ela vai ter o suporte. Essa mulher vai ter um suporte caso positivo de câncer de mama. É bom que ela entenda que ela vai ter um suporte, né? Tanto da prefeitura lá, né, do posto de saúde, vai ter uma equipe preparada para dar essa notícia e também acompanhar essa mulher. Isso é o mais importante, né, doutor? Ela não vai receber essa notícia e pronto, se vire, procure ajuda. Não é dessa forma. Isso. Existe essa preocupação também. O sistema, ele é desenhado para ter a referência e a contra-referência. A referência é quando você precisa encaminhar essa paciente para uma unidade de maior complexidade. Ao terminado o tratamento, essa paciente ela é devolvida para essa unidade de menor complexidade. Então, isso caracterizando a contra-referência. Então, todos os componentes estão engajados com um único objetivo, que é curar essa paciente. Então, realmente, ela não pode estar desamparada, não pode se sentir desamparada. Todos os profissionais que fazem parte desse sistema têm que dar o suporte que a paciente precisa. Então, é isso aí. Então, normalmente, a ideia é o seguinte: quando o caminhãozinho do Mama Móvel está numa comunidade, esses exames, eles são enviados para o posto de saúde, referência daquela área. Então, o médico do posto de saúde, ele vai entregar os exames, ele vai dar uma olhada junto com o paciente. Se o exame estiver normal, ele já libera, está tudo normal, tudo tranquilo. Se tiver alguma alteração, o médico do posto de saúde vai fazer um encaminhamento para um hospital de maior complexidade, como é o caso do Hospital das Clínicas, o Barão do Luceno, o IMIP, o Oswaldo Cruz, para que lá essa paciente possa ser atendida pelo mastologista e aí essa investigação ela possa ser dada continuidade dessa investigação. Ok, vamos à próxima tela. Próxima informação, vamos descobrir se é mito ou se é verdade. A radiação emitida ali pela mamografia, ela pode causar câncer. Mito ou verdade? Olha, é mito. Assim, essa radiação ela é uma radiação muito fraca. Inclusive, tem algumas pessoas que perguntam: mas será que eu fazendo a mamografia eu preciso usar aquele aventalzinho de chumbo na tireoide para não ter problema de tireoide, para não ter câncer de tireoide? Mas é uma radiação muito fraca e que essa mulher vai fazer mamografia só ou anualmente ou a cada 2 anos. Então, assim, as radiações que normalmente estão associadas com câncer são radiações mais fortes, pacientes que já passaram por radioterapia anteriormente, mas da mamografia, Gustavo pode isso aí, concordo. É mito. Ela não pode deixar de realizar o exame com medo de que a mamografia vá levar a um câncer de mama. Ela tem que fazer. Ok, vamos à próxima tela. Próxima informação, mito ou verdade? Amamentar protege a mama do câncer. Mito ou verdade? Isso é verdade. Quanto mais tempo de amamentação, menor é o risco dessa paciente desenvolver câncer de mama. Então, a gente tem que estimular. A amamentação é benéfica para a criança, para o bebê e para a mãe também. Ok, próxima tela, mito ou verdade? Vamos conferir juntos aqui. É prejudicial ao bebê continuar amamentando se existe a suspeita ali de câncer de mama? Mito ou verdade? Se a mãe está com câncer de mama, se ela der continuidade ali à amamentação, vai meio que piorar aquela situação? Vai ser prejudicial a essa criança? É verdade ou é mito? Bom, se existe uma alteração na mama, nesse período logo após o parto, isso tem que ser investigado assim com muita urgência. Então, o tempo que essa mãe vai ter amamentando sua criança vai ser um tempo muito curto. Por quê? Se ela confirmar que se trata de um câncer, ela vai ter que se submeter a um procedimento cirúrgico e, dependendo do estadiamento, ela vai precisar fazer radioterapia, vai precisar fazer quimioterapia. Então, durante esse período do tratamento, ela não vai poder mais amamentar. Mas esse período vai ser muito curto, porque isso tem que ser investigado com muita urgência. Ok, vamos à próxima tela. Próxima informação, descobrir mito ou verdade que o câncer de mama ali não acometeu nenhum membro da minha família, por isso eu não corro risco. Mito ou verdade?
Foi o que falamos aqui, né? A hereditariedade em relação ao câncer de mama, em relação aos cânceres de uma forma geral, é em torno de 20%, 15% a 20%. 75% a 80% dos cânceres não estão relacionados com hereditariedade. São alterações genéticas, mas que não são herdadas. Portanto, se não tem ninguém na sua família, você tem um risco menor, mas você tem risco porque existem outros fatores que também estão relacionados ao câncer de mama. Eu acho que também é importante a gente lembrar aqui o seguinte, que muitos pacientes já chegam no consultório e fazem, doutora, mas um parente meu teve câncer de pele, minha mãe teve câncer de colo de útero. Não, esses cânceres não têm nada a ver com câncer de mama. Então, são cânceres que têm outra causa, que têm outros fatores de risco e que não têm correlação assim de hereditariedade com câncer de mama. Quando nós falamos em câncer de mama, temos que pensar em câncer de mama, parente de primeiro grau com câncer de mama, ou câncer de ovário, né? Alguns casos, câncer de próstata por conta da mutação do BRCA1. Mas, via de regra, ovário e mama. O que eu acrescentaria é que é o seguinte, uma em cada 8 ou uma em cada 10 mulheres, se viverem até os 70 anos de idade, elas vão desenvolver câncer de mama. Isso independente de hereditariedade. Pelo fato de serem mulheres, que como a doutora Cristiana falou aqui logo no início do programa, a exposição ao hormônio feminino é um fator de risco bem importante. É um índice muito alto, doutor? Eu diria que sim, mesmo não tendo, por exemplo, o tabagismo que está relacionado a outros tipos de câncer. O fato só de você ser mulher já coloca você num grupo de risco para desenvolvimento de câncer de mama. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Não saia daí! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos falar mais de saúde. Vamos falar da água mineral Santa Joana, que há mais de 20 anos a água mineral Santa Joana é sinônimo de pureza e qualidade. Isso desde a captação e tubulação de aço inox até o envasamento. Esse processo é totalmente automatizado, sem qualquer contato humano. E agora uma grande novidade, o novo garrafão de 20 litros. Acompanhe esse recado. Existem várias maneiras de abrir garrafão de água mineral por aí. Já com o garrafão de água mineral Santa Joana é muito mais fácil e higiênico. A água mineral Santa Joana está com uma grande novidade. É um novo garrafão 20 litros, mais resistente e com uma exclusividade, tampa de rosca. É só girar e pronto. Água mineral é Santa Joana. Pois bem, o novo garrafão Santa Joana é mais resistente e com uma exclusividade, a tampa de rosca. Acompanhe aqui, ó, só girar e pronto. É muito fácil e também mais higiênico, muito prático para você que está em casa nos acompanhando, ó. Só girar e pronto. Então peça o seu novo garrafão de água mineral Santa Joana ao revendedor aí mais próximo de sua casa e não pague a mais por isso. Água mineral é Santa Joana, você que está nos acompanhando, preste bastante atenção, água mineral é Santa Joana e com esse recado a gente vai dar continuidade aqui ao nosso programa. Estamos falando hoje aqui no assunto do dia sobre o câncer de mama, a ação do Outubro Rosa, é isso mesmo. No bloco anterior estávamos falando sobre mitos e verdades a respeito desse tema e a gente vai dar continuidade nesse quadro, alguns mitos e verdades. Pode responder alguma dúvida que você tenha, que você que está em casa nos acompanhando. Vamos conferir agora mais uma informação, mais uma tela, os nossos convidados vão nos ajudar a entender mais se é mito, se é verdade. Vamos conferir juntos o que diz essa próxima informação. A mamografia dói. Mito ou verdade? Vou deixar a doutora Cristiana responder. Olha, dói porque assim, a mamografia vai comprimir a mama, então dói. É incômodozinho, mas é necessário. Dá para suportar? Dá para suportar. Então, existem vários exames que também são incômodos e que nós temos que suportar porque, assim, é muito melhor uma vez no ano ou a cada 2 anos fazer uma mamografia, doer um pouquinho naquele momento do que enfrentar uma doença depois.
E fazer quimioterapia, E fazer quimioterapia, radioterapia. cirurgia, então, antes dessa dorzinha. É que nem filho, né? É melhor uma palmadinha de mãe para que ele seja lá na frente um... Então, assim, a mesma coisa. Tem nessa linha, tem que se prevenir mesmo, né? Não adianta procurar algumas desculpas em relação à questão de dói, à questão da radiação, né? Que muita gente também fala, pode ter alguma complicação por causa da radiação, não pode, então isso não pode ser usado como desculpa, é preciso prevenir o câncer de mama, devido ao grande número, né? A incidência ainda é muito alta e a tendência é cada vez mais aumentar, né, doutor Gustavo? Isso serve também até para outros cânceres, né? Dizer que a investigação é inócua, assim, não traz nenhum tipo de desconforto, a gente não pode falar. É claro, a mamografia traz um desconforto, mas você que é homem também, precisar fazer a investigação do câncer de próstata, vai ter o seu desconforto. Se você tiver alguma alteração intestinal, precisar fazer uma colonoscopia, vai ter o seu desconforto. Então, infelizmente, é um mal necessário. Ok, vamos à próxima tela, próxima informação. Vamos descobrir se é mito ou se é verdade. Algumas mulheres da minha família tiveram câncer de mama, por isso corro mais risco. No início do programa, a gente meio que respondeu já essa dúvida, mas você que está em casa, ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa, câncer de mama, prevenção, muito importante que você preste atenção às dicas que estão sendo repassadas. E a gente viu agora, né, no Mito e Verdade, a pessoa que tem incidência, né, de caso na família corre mais risco. Eu vou arriscar e dizer que sim. Pelo que eu escutei aqui dos nossos convidados, eu já sei que corre mais risco sim, isso é verdade. E principalmente se esses parentes forem parentes de primeiro grau e se tiveram câncer de mama antes dos 50 anos, principalmente. E lembrando a questão do câncer de ovário e da bilateralidade. Quando você tiver um parente que teve câncer nas duas mamas, ou um parente que teve câncer de mama e câncer de ovário, isso aumenta a probabilidade do componente hereditário para o risco de câncer de mama. Ok, vamos ver a próxima informação. Próxima tela, mito ou verdade? Emoções negativas como estresse, mágoas e raiva também podem causar o câncer? Mito ou verdade? Eu diria que sim, mas a gente não consegue medir. O que eu daria como explicação é o seguinte: hoje em dia, os novos tratamentos, não para câncer específico, não para câncer de mama especificamente, estão sendo chamados de imunoterapia. Então, eles ativam o sistema imunológico para a destruição daquele câncer. Então, se a gente consegue tratar câncer através da ativação do sistema imunológico e se alguma situação pode comprometer a imunidade dessas pacientes, como algum problema psicológico, a gente diria que sim. A gente só não consegue medir a gravidade disso. Isso mesmo. E eu acho que é importante lembrar aqui, porque muitos pacientes chegam para a gente também, porque eu me estresso com meu filho, eu me estresso com o trabalho, mas não é esse tipo de estresse que vai causar câncer, porque senão aí seria aquela questão da baixa de autoestima, das depressões, daquelas ansiedades, daquele problema crônico, e às vezes aquele problema meio que avassalador, né? A morte de um filho, às vezes mães que têm filhos envolvidos com droga e que têm que suportar aquela dor. Então são problemas mais graves. E também, eu não posso deixar de falar aqui, porque isso foi o assunto da minha defesa de mestrado, que a violência, né? Violência doméstica, violência conjugal, então aquela mulher que sofre de violência, que apanha, violência sexual, violência psicológica, injúria, difamação, e isso por um período muito prolongado, é esse o tipo de estresse, é esse o tipo de comprometimento. Ali, né? Isso. E isso baixa a autoestima. Então, você começa a se sentir diminuído, desvalorizado, inferiorizado. Né? Então, e isso, com o tempo, baixa, claro, óbvio, vai haver uma redução do comportamento do sistema imunológico, né? E com isso as células de defesa do nosso organismo, elas passam a não combater tanto aquelas célulazinhas anormais que vão sendo produzidas, que vão nascendo. Ok, vamos ver o que diz a próxima tela. Próxima informação, mito ou verdade a respeito do câncer de mama? As mulheres ali obesas, né, elas ficam mais suscetíveis à doença, ao câncer de mama? As pessoas que estão acima do peso? Já existe, assim, é um fator de risco a obesidade, né, o sedentarismo, a alimentação inadequada
e a relação do câncer de mama. E também naquelas pacientes que já foram diagnosticadas com câncer de mama, é importante que essas pacientes, ao término do tratamento, elas tentem manter o peso, certo? Ok. Doutor Eu Gustavo, acrescentaria quer que complementar? o que tem de explicação para isso é que o tecido gorduroso, ele também se envolve com a produção aumentada de hormônios femininos. Então isso adiciona um fator de risco a mais. Então a obesidade realmente é um fator de risco para câncer de mama. E as reações inflamatórias, né? Porque o tecido gorduroso ele tem muita reação inflamatória, radicais livres. Então também tem principalmente a questão hormonal, mas existem outros fatores relacionados a reações inflamatórias, radicais livres, que podem contribuir também. Então vamos pensar ali numa alimentação saudável, na prática de atividade física, quanto antes melhor. E quando a gente fala de alimentação saudável, não necessariamente é uma alimentação cara, não. Eu acho que é importante a gente lembrar aqui que tem muitas pessoas que moram em casas que tem um quintal, que tem um jardim, que tem lá tantos entulhos e que esses entulhos eles podem ser tirados para evitar outras doenças como a Aedes aegypti, Zika, dengue. E por que não fazer uma horta? Por que não plantar algum pezinho de fruta, fazer uma hortinha e de repente se consumir o que tem ali, né? Hortas comunitárias, em terrenos baldios. Eu acho que a comunidade precisa se juntar em relação a isso, porque quando a gente fala em alimentação saudável, pode ser um suco de manga, pode ser uma fruta, uma verdura, não necessariamente cara. Quando a gente fala em exercício físico, não necessariamente ir para uma academia, mas pode-se fazer caminhadas em parques, academias da cidade, né, que são gratuitos e que a população tem acesso. Ok, vamos à próxima tela, mais uma informação. Vamos descobrir se é mito ou se é verdade. Acompanhe o que diz a próxima tela. A terapia de reposição hormonal pode ser um fator de risco para o câncer de mama? Infelizmente sim, mas a gente tem que lembrar que algumas mulheres têm uma qualidade de vida muito ruim por conta da menopausa. Então elas vão preencher critérios para indicação de reposição hormonal. O outro lado da moeda, em relação à reposição hormonal, normalmente são mulheres que se cuidam, que estão sempre indo para médicos e que não deixam de fazer seus exames regularmente. Por quê? Para você fazer uma reposição hormonal, normalmente você precisa da receita, da prescrição de um médico. Então, o câncer de mama que é induzido pela reposição hormonal, ele não tem uma mortalidade maior. Ele tem uma mortalidade semelhante aos cânceres que não são induzidos pela terapia de reposição hormonal. Mas se você puder evitar, evite. Acho que é importante lembrar só aqui, é muito importante o que o Gustavo fala, de preencher critérios. Não é qualquer paciente que vai fazer, não é por um tempo indeterminado, então vai ter um determinado período, essa paciente vai ter que se cuidar mais. E principalmente lembrar, aquela paciente que preenche, que já tem, que tem parentes com câncer de mama, que preenche os critérios para o alto risco de câncer de mama, talvez essa aí seja aquela que a gente vai ter botar um pezinho no freio em relação à reposição hormonal. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação. Próxima tela, mito ou verdade? Vamos acompanhar juntos. Quem menstrua muito cedo, né, ou é mãe depois dos 30 anos, tem maior probabilidade de desenvolver o câncer de mama? Eu não diria que tem maior probabilidade, mas eu diria que são fatores de risco. Então, quem começa a menstruar muito cedo tem uma maior exposição ao hormônio durante um maior período. Uma pessoa que tem o primeiro filho tardiamente, né, porque no período da gravidez há uma queda, o estrógeno ele reduz, né, sua concentração, e durante a amamentação também. Então, imagine, 9 meses de gravidez, mais 4 a 6 meses de amamentação, então é quase 1 ano e meio aí, você com um nível mais baixo hormonal. Então, não é que tenha maior probabilidade, mas isso são 2 fatores de risco, tá? Ok, vamos à próxima informação, próxima tela. Vamos descobrir se é mito ou se é verdade que diz essa informação. Os anticoncepcionais que interrompem ali a menstruação são eficazes na prevenção do câncer de mama? Mito ou verdade? Mito. O mesmo risco que a terapia de reposição hormonal causa para o câncer de mama, isso também se aplica para anticoncepcional. É a mesma exposição a hormônio. O que acontece é numa idade diferente, né? Uma mulher mais jovem tem uma chance menor de desenvolver câncer de mama do que a mulher mais velha. Mas essa exposição aos hormônios do anticoncepcional também aumenta a probabilidade de câncer de mama. É uma dúvida muito comum, não é? É uma dúvida muito comum. Ok, vamos juntos ver o que diz a próxima informação. Próxima tela, será que é um mito ou verdade?
Vamos conferir juntos. Praticar atividade física ali ajuda na prevenção, ajuda sim, como a gente acabou de falar, né? Isso. Atividade física, uma boa alimentação. O que mais a gente poderia pontuar que vai ajudar? Eu acho que a atividade física aí ela tem dois componentes. Ela tem o componente da redução do peso, né? Mas também da questão do relaxamento. Então, na hora que você está praticando uma atividade física, mas não com aquele sentido, porque eu tenho uma celulite, com aquele desespero, mas atividade física no sentido da caminhada, de fazer uma natação, de fazer uma hidroginástica, de fazer... É um momento que você está tirando para você, para relaxar, para reduzir o nível de ansiedade, reduzir o nível de estresse. Então, eu acho que é importante pontuar essa questão. Mas a alimentação saudável, atividade física e tentar, assim, uma vida... Estresse todo mundo tem, mas a gente saber trabalhar esse estresse e saber se colocar e dar prioridades na nossa vida. É isso aí, eu só acrescentaria que o conjunto disso tudo é pelo fortalecimento do nosso sistema imunológico. Isso mesmo. Ok, vamos à próxima informação, mais uma tela, mito ou verdade a respeito do câncer de mama. Dor nas mamas é sinal de câncer. Mito ou verdade? Eu tiraria esse verbo e colocaria pode ser. Então, assim, o câncer de mama pode doer, mas nem toda dor na mama é câncer de mama. Ok. Última tela, mito ou verdade? Vamos conferir a partir de agora o que diz essa informação. Olha só, o consumo de chá verde diminui ali o risco do câncer de mama? Mito? Será verdade? Bom, eu diria que é mito, porque, na verdade, é muito pouco provável que o consumo da bebida seja suficiente para diminuir o risco. Talvez uma mulher que use chá verde seja uma mulher que cuide mais da saúde e faça uso de alimentos mais saudáveis. Então, o conjunto da obra é que seria como um fator protetor. Eu acho bem interessante essa colocação de Gustavo. Porque, assim, de repente ela faz chá verde, ela mantém o peso, ela tem uma alimentação, faz atividade física. Yoga, relaxamento. E aí, meditação. Isso. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, porque agora eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque o Félix, do cemitério Memorial Vale da Saudade, ele tem um recado para você que está em casa nos acompanhando. Veja esse recado. Eu quero chamar a atenção do irmão e da irmã que nos acompanham agora para um assunto muito sério e delicado. Receber a notícia que uma pessoa amada faleceu não é fácil. Acompanhe agora o recado do ator Francisco Coco. Adquira já o plano Cobertura Total, que traz tranquilidade e conforto emocional para você e todos da sua família. Cemitério Vale da Saudade. Dignidade por um preço que você pode pagar. É isso mesmo, o Plano Cobertura Total é o primeiro e o único plano funerário do Recife e da região metropolitana que garante o sepultamento da pessoa amada em um cemitério particular. Funciona assim, o irmão e a irmã vão fazer uma lista com o nome de 10 pessoas amadas, ok? Lá na frente, num futuro distante, uma dessas 10 pessoas venha falecer. O irmão e a irmã ligam para a nossa empresa e nós tomaremos todas as providências, do caixão à coroa de flores, até mesmo o salão de velórios e o mais importante, o sepultamento da pessoa amada no próprio Vale da Saudade, que é um cemitério particular lindo, parece um parque ecológico. Quem ligar agora para 34 23 7802 não paga o valor da adesão e o mais importante, as mensalidades são a partir de R$ 39,00, acessíveis a qualquer família. E quem já paga um plano funerário em outra empresa, não tem as gavetas para sepultamento, se quiser vir para a gente, compramos a sua carência zero, mas tem que ligar agora, 34 23 7802, porque essa promoção é por tempo limitado. Pois bem, o Cemitério Memorial Vale da Saudade está com a promoção de finados. Ligando agora mesmo para o 3423-7802, você não vai pagar o valor de R$ 200 de adesão. Você vai pagar apenas a primeira mensalidade e os planos eles são a partir de R$ 39,00 e você já recebe o carnê com a primeira parcela quitada. Ligue agora mesmo, 3423-7802, 3423-7802 e com esse recado a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar uma torta de morango no quadro Receita do Dia. Quem vai ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! O morango é nosso principal ingrediente de hoje. Então, para você que é apaixonado por essa fruta deliciosa, nós vamos aprender hoje uma torta de morango. Então pegue papel e caneta e anote essa receita bem direitinho. Para a massa, nós vamos precisar de 170 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal e 85 gramas de margarina gelada. Para o recheio, nós vamos precisar de 500 ml de leite, 790 gramas de leite condensado, 6 gemas, essência de baunilha a gosto, 3 colheres de sopa de amido de milho e 2 caixas de morango. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o recheio da nossa torta. Então, eu já tenho aqui uma panela, eu vou colocar o leite condensado. Agora, nós vamos acrescentar o leite. Agora, nós vamos colocar as gemas. Lembrando que as gemas devem ser peneiradas. Toda a pele da gema ficou aqui na peneira, a gente retira ela para que não fique o cheirinho de ovo no creme. Então agora nós vamos colocar o amido. Agora nós vamos mexer para dissolver o amido aqui no creme. Já dissolvemos, agora eu vou acrescentar a essência de baunilha. Agora é só ligar o fogo e mexer até que esse creme engrosse. Como vocês podem ver, o creme já engrossou. Agora eu vou deixá-lo esfriar e a gente vai começar a segunda etapa da nossa receita, que é a massa. Agora nós vamos pegar o trigo, colocar uma pitada de sal e em seguida a margarina gelada. Agora com as mãos nós vamos misturar tudo. Nossa massa já está pronta, agora nós vamos precisar de uma forma de fundo falso para moldar toda a massa. Então aqui eu já tenho uma forma de fundo falso, como vocês podem ver, e eu vou moldar a massa em toda essa forma. Eu já moldei toda a massa, como vocês podem ver, preenchemos todo o fundo da forma e as laterais também. Agora nós vamos levar para o forno para assar por 180 graus. Lembrando que antes você deve pegar um garfo e fazer furinhos em todo o fundo da massa. Agora vamos levar ao forno 180 graus pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos. Já desenformamos a nossa torta, agora vamos começar a rechear com o creme. Agora nós vamos colocar os morangos, mas antes precisamos cortá-los na horizontal. Então eu vou retirar o matinho verde e vou cortar em 3. Agora nós vamos montar na torta, formando uma flor.
Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até o nosso próximo encontro. Pois bem, Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por sua parceria aqui no nosso programa. Gostamos muito dessa receita. Você que está em casa perdeu algum detalhe desta receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar na íntegra lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar na nossa fanpage ali a receita completinha dessa torta deliciosa de morango que deu água na boca em todo mundo aqui no nosso estúdio. Por falar em coisa boa, vamos continuar com o programa falando das oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora aqui no nosso telão, no quadro Há Vagas. Olha só, 10 vagas para costureira em geral. A exigência é de ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.012 é o salário. São 10 vagas para costureira em geral. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Uma vaga para mecânico de bombas hidráulicas. A exigência é de ensino médio completo, experiência de 3 meses, R$ 1.200 é o salário. Uma vaga para mecânico de bombas hidráulicas. Vamos conferir juntos mais oportunidades. Uma vaga para estoquista, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário. Uma vaga para estoquista. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, é o 3355-2900. Vou repetir para você anotar aí bem direitinho, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir com o programa respondendo as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida a partir de agora. Vamos ver aqui no nosso telão a primeira dúvida. Amanda Barbosa, da linha do Tiro. A dúvida dela é a seguinte: tenho 44 anos, fiz o primeiro exame e foi diagnosticado o BIHANDS. A partir daí, a médica solicitou outros exames. O que é o BIHANDS, esse exame aqui? Será esse nome mesmo que utiliza? BIHADS. BIHADS. É uma sigla de inglês que é para definir a classificação das alterações encontradas pela mamografia. Então é Breast Imaging System, no final o S, é o sistema de você classificar as alterações da mamografia. Então esse BIHADS, ele varia de 0 a 6. De acordo com o resultado, há um desdobramento. Então, o 0 significa que não foi possível avaliar bem aquela mama. Isso normalmente acontece com pacientes jovens. Então, precisa complementar a imagem com outro exame, ultrassom, ressonância. O 1 é um exame normal. O 2, alterações provavelmente benignas. Alterações benignas. O 3, alterações provavelmente benignas. O 4, suspeita. O 5, altamente suspeito. E o 6 é naquela paciente que já tem um diagnóstico de câncer de mama e repete um exame de mamografia após um tratamento, como a quimioterapia, por exemplo. Mas você já sabe que ela tem câncer de mama. Aí dá essa classificação 6. Então, o valor do BIHADS é o que vai definir qual o próximo passo, qual o próximo exame e o intervalo para o próximo exame. Ok, vamos a mais uma pergunta, mais uma dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Ione Silva, de Camaragibe, a dúvida dela é a seguinte: tenho 48 anos, tive câncer de mama em 2013, foi tirada ali a mama direita e um nódulo na mama esquerda. Fiz outro exame de mamografia e acusou pequenas calcificações na mama esquerda. Isso pode ser um novo câncer? Com quanto tempo pode ser feita a reconstrução mamária? São várias perguntas aqui em uma só. Vamos por etapa, né? Ela fez essa questão retirou uma mama, a mama tem nódulo na esquerda, fez um exame de mamografia, acusou pequenas calcificações.
Isso pode ser um câncer, pequenas calcificações ou não? Olha, assim, tem que se avaliar, porque existem calcificações que são malignas, né, que são aquelas pequenininhas, agrupadas, existem calcificações que não são malignas, que são benignas. Agora, uma paciente que já teve câncer de mama, ela tem um risco muito maior de ter câncer de mama na outra mama. Então, isso realmente tem que se observar. Precisa se ver o BIRADS dessa mamografia, ver que tipo de calcificação é essa. E se for uma calcificação que sugira malignidade, muito provavelmente vai ser feita uma biópsia. Vai ser biopsiado, vai ser avaliado para ver se isso é um novo câncer ou não. Em relação ao tempo em que pode ser feita a reconstrução mamária, isso depende muito. Existem casos em que a paciente já faz a mastectomia e já sai da sala com a reconstrução, já sai com a mama reconstruída. E existem casos em que se prefere fazer todo o tratamento, esperar um determinado tempo, em torno de 1 ano, 2 anos, para que seja feita essa reconstrução mamária. Ok, vamos a mais uma dúvida, mais uma pergunta que chegou através da linha interativa. Luciana Maria de Paulista, a dúvida dela é a seguinte: tenho 46 anos, todo ano faço mamografia e sempre acusa uma mama densa. O que é isso? Mama densa. Isso que eu estava comentando em relação ao BIRADS. Provavelmente o resultado do BIRADS para a mamografia dessa paciente é um BIRADS 0. Ou seja, a mamografia não consegue enxergar adequadamente essa mama. Isso acontece nas mulheres que estão na pré-menopausa. Então, ela tem ainda tecido que produziria leite. Então, quando a mulher envelhece, que entra na menopausa, esse tecido que produziria leite, ele involui e o tecido ele é substituído por gordura. A gordura ela é facilmente avaliada pela mamografia. Então, quando a mulher sai da pré-menopausa e entra na pós-menopausa, ela deixa de ter essa mama densa. Temos aqui mais uma participação através agora do nosso WhatsApp. Você que mandou sua dúvida, preste atenção. O Milton, ele quer saber o seguinte: os homens podem ter câncer de mama e ele quer saber como é que se faz essa questão do autoexame no homem. É da mesma forma que faz nas mulheres? Essa dúvida do Milton, de Recife. Milton, é muito mais fácil, né? Porque a mulher, ela tem uma mama maior, ela tem um parênquima mamário maior. E por isso que ela precisa estar fazendo mamografia. O homem não. Então, qualquer alteração, algum nódulo, alguma feridinha, alguma alteração é muito mais fácil de se ver, de se avaliar do que numa mama na mulher. Então, o que a gente orienta se você tem qualquer alteração que não existia antes, nódulo, ferida, essa mama está crescendo muito em relação à outra, essas alterações, então tem que procurar um profissional de saúde. Só para esclarecer para os ouvintes, né? Os homens têm tecido mamário também, só que ele não se desenvolveu. Então, no homem persiste o que a gente chama de broto mamário. E normalmente o broto mamário, nos homens, ela está atrás do mamilo. Então, normalmente, essa alteração o homem vai perceber exatamente nessa região do mamilo, que pode ser um nódulo, tudo isso que a doutora Cristiana comentou. Temos aqui mais uma participação, a pessoa não se identificou, mas tem a seguinte dúvida em relação à mastectomia preventiva. Em quais casos é indicada a mastectomia preventiva? A mastectomia preventiva é de risco, né? Bem, um dos casos é o seguinte: uma paciente que já tem câncer de mama diagnosticado e que faz o teste de mutação de BRCA e esse teste dá positivo. Então, pode-se discutir a mastectomia preventiva na outra mama e a retirada dos ovários, porque é uma mulher que vai ter mais risco, um risco muito maior de ter câncer de mama na outra mama e nos ovários. É uma das situações. O que eu diria que é o seguinte: se você é uma paciente que está num grupo, numa classificação de maior risco, você vai precisar fazer algumas medidas diferenciadas. Então, essa cirurgia é uma das opções. Mas você pode usar alguns medicamentos se você vai precisar fazer um rastreamento com um intervalo diferente, com um intervalo mais curto e com outros exames. E nesse caso, se utiliza bastante a ressonância das mamas. Isso. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da enquete de hoje. Você que ligou e participou, vamos conferir juntos o resultado da enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma fazer com frequência o autoexame na mama? 60% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim.
40% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não. Queria agradecer a você que ligou e participou aqui do nosso programa. Queria também agradecer a participação dos nossos convidados. Estamos chegando agora na reta final do assunto do dia desta quinta-feira. Doutora Cristiana Tavares, oncologista, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Um último recado, pode ficar à vontade, considerações finais. Importante, muito importante esse mês de conscientização e que o que fica nesse mês, que ele fique para todo o ano, né? De janeiro a janeiro. Importante a detecção, o diagnóstico precoce, importante o autoexame, importante a mamografia, importante programas como esse que também estão esclarecendo essa população. Que 40%, você veja na enquete, ainda não fazem o autoexame. Mais uma vez, doutora Cristiana, muito obrigado. Queria agradecer ao doutor Gustavo Godoy, oncologista do Hospital das Clínicas e também professor da Uninasal. Doutor, mais uma vez, obrigado. O espaço agora está aberto para o último recado. Fique à vontade. Bom, eu agradeço o convite de estar aqui mais uma vez e reforçar isso tudo que a doutora Cristiana falou. Você, mulher, você precisa se cuidar da sua saúde, procurar médico com regularidade, convencer outras pessoas da sua família da importância de estar sempre fazendo esse tipo de investigação, indo em busca dos exames que você precisa fazer, porque isso de fato é o que faz diferença em câncer de mama. O diagnóstico precoce, isso é o que faz a paciente ter uma maior chance de cura. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Agora tem um recado especial. Neste momento queremos agradecer a Deus pela vida e ministério do nosso pastor Ailton José Alves. São 18 anos à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus aqui no estado. Neste período, o pastor presidente levou a Igreja Pernambucana a continuar crescendo através da pregação do Evangelho com as Cruzadas Boas Novas, a Rede Brasil de Comunicação, além também do envio e manutenção de missionários em várias regiões do mundo. E vamos continuar orando pelo nosso pastor, que com o direcionamento de Deus, ele ama a igreja e zela por esta igreja. Portanto, pastor Ailton José Alves, parabéns, viu? E com esse recado a gente vai encerrando aqui o programa Assunto do Dia. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!